Boa tarde, pessoal. Está no ar o Conexão Inter deste feriado. A gente hoje recebe um convidado especialíssimo aqui para conversar conosco. Mas antes de eu apresentar ele e os nossos amigos debatedores de sempre aqui, eu faço aquele convite para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações, deixar o like e o próprio comentário aí. Lembrando que o Conexão Inter ele é um programa de Colorado para Colorado. Então, feito esta apresentação, eu gostaria de falar sobre o nosso convidado hoje, um convidado muito especial, uma pessoa a quem eu agradeço pela oportunidade de poder estar conversando hoje e por ter aceito também esse convite de conversar conosco hoje e falar um pouquinho da sua história. Eu falo do ex-presidente Fernando Miranda, que, ao meu modo de ver, é um dos grandes presidentes que o Internacional teve em sua história. Boa tarde, presidente. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, o Vilmar, o Vinícius, o Beto e quem estiver nos assistindo. Eu tenho que dizer o seguinte, a bondade tua a respeito da minha pessoa, eu também agradeço, mas eu agradeço também a oportunidade de conversar sobre futebol, que é uma coisa que eu realmente gosto muito, e eu tenho certeza que vai ser agradável esse tempo que a gente vai conversar. Com certeza, presidente. Vamos explanar bastante dentro desse período que nós vamos conversar hoje à tarde. Deixa eu dar boa tarde para os meus amigos aqui também. Fala, Augusto. Boa tarde, meu querido. Tudo bem contigo? Boa tarde, boss. Boa tarde, amigos. E é uma satisfação muito grande a gente receber o presidente Miranda, que foi peça fundamental na administração do Internacional. E eu acho que eu falo aqui em nome de todos que hoje é um grande aprendizado para a gente e uma grande satisfação recebê-lo. Com certeza, Augusto. Partilhamos do mesmo pensamento. Vilmar, meu ídolo, tudo bem contigo? Boa tarde. Boa tarde, boss. Boa tarde, Beto, Augusto. É uma satisfação enorme poder hoje aqui compartilhar mais uma vez do Conexão pela 40ª vez, tendo aí a figura do nosso ex-presidente Fernando Miranda, que para mim foi um dos grandes presidentes do clube. E, ao meu ver, agora, no decorrer do programa, eu vou explanar por que isso. E sempre defendi as ideias do presidente Miranda, porque trouxe dos anos 2000 muita coisa boa que foram vistas lá depois, na época das glórias que o clube conquistou. Às vezes as pessoas não se lembram, mas a gente que é atento e que conhece bem a história do Internacional, a gente sabe, e o presidente Miranda fez muitas coisas boas para o clube, e a gente vai aí aos poucos. Eu quero até colocar para ele e agradecê-lo, primeiro, por ter sido presidente do clube, por ter feito tantas coisas boas que a parte administrativa que as pessoas não viram. O futebol, ele é 50% dentro de campo, 50% fora. Então, as pessoas não podem esquecer disso. E o Internacional teve um caminho pavimentado de sucesso nos anos seguintes ao presidente Miranda, graças ao trabalho que ele e a equipe fez lá atrás. Presidente, seja bem-vindo. Muito obrigado aí por poder compartilhar aí com o pessoal aqui. Já agradeço em nome de todos. Eu tenho certeza que a torcida colorada vai ficar muito satisfeita em te ouvir, assim, porque é um cara que entende bastante, conhece muito da história do Inter e vai engrandecer demais aqui no nosso programa. Muito obrigado, viu, presidente? Eu que agradeço de novo, e eu agora estou torcendo para que o Beto entre já me metendo pau aí, criticando o que já está 3-1, vai ser uma barbaridade. Não, aqui não tem crítica, presidente. Não tem crítica. Não, mas a crítica, quando ela é construtiva, ela ajuda, pô. Depois eu vou te fazer uma crítica construtiva, então, mas depois. Boa tarde, Beto. Boa tarde, nação colorada. Primeiro a gente faz um carinho, né, para depois dar a porrada, né, presidente? Eu tô sentindo, eu conheço, por isso que eu me vacinei. Não, mas não vai ter. Tu já tá calejado aí de lidar com a nossa imprensa, né? A gente vai ser até fichinha para ti, quem sabe aí. Mas é sempre uma satisfação, uma honra conversar aí com, podemos dizer aí, um nome na história do Inter que pode ser tratado como um divisor de águas, né? Aquele que talvez tenha construído ali iniciado a construção para o título mundial que veio pouco tempo depois, né? As coisas não acontecem por acaso, elas precisam de todo um planejamento e certamente o Fernando Miranda tem participação efetiva na maior glória desse estado, né?
por enquanto, acho que é o meu comentário inicial. É verdade. Presidente, eu quero mais uma vez te agradecer pela oportunidade e eu quero abrir a rodada de perguntas. Uma pergunta que não é de nenhum de nós quatro aqui. Nós temos um amigo, eu quero inclusive mandar um abraço para ele, o Márcio Manique, que é integrante de um dos grupos de WhatsApp que a gente participa, e ele salientou, ele é um grande fã teu, ele te tem como o maior presidente da história do Internacional. E eu disse para ele, hoje nós vamos conversar com o presidente Miranda lá e eu queria que tu fizesse uma pergunta que fosse pro ar assim e eu pudesse explanar com ele. E aí ele disse que ele tinha muitas perguntas, mas ele queria uma em específico, presidente. Vou te recordar uma passagem tua na presidência do Internacional, quando tu vendestes Fábio Rockenbach para o Barcelona da Espanha. E o Márcio, ele me lembrou que talvez tenha sido uma das poucas vendas na nossa história em que o clube tenha ficado com 100% dos direitos do Rockenbach naquela época para o clube. Eu gostaria que tu explicasse para nós um pouquinho sobre isso aí e mandasse um abraço para o Márcio aí, que é teu fã. O Márcio é meu parceiro lá no Twitter. Eu tenho que é onde eu tenho dado meus palpites. Ultimamente até tenho falado bastante a respeito de política, não que eu seja um político, mas eu acho que o momento que a gente vive precisa da participação de todo mundo. Então, um abraço para o Márcio. A questão do Fábio, né, foi um dos momentos mais importantes para mim, no período que eu estive à frente do clube, porque foi um jogador que foi prospectado pelo Internacional, foi trabalhado para entrar na equipe, mesmo estando lá no Júnior, né, conscientemente, quando nós tivemos um problema de lesão, de cartão, enfim, ele foi chamado e entrou já como se fosse um jogador veterano e jogou aquele Campeonato Brasileiro de 2000, chamou a atenção do Brasil e do mundo, né? E a gente conseguiu, para mim, a venda do Fábio já começou na venda do Lúcio, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, porque o Barcelona queria o Lúcio, mas depois que nós já tínhamos vendido, quer dizer, uma coisa que não dava. E aí eu acho que a gente começou a se fazer respeitado naquele momento, da forma que a gente se posicionou, e vendemos o Fábio por 12 milhões e meio de dólares. Tinha os 15% dele, que nós tínhamos nos comprometido a pagar, né? E foi um negócio muito importante para nós. A gente tem que ter em mente que o orçamento do Internacional em 2001, eu até tenho aqui, era alguma coisa em torno de 20 e poucos milhões. Então, 12 milhões de dólares naquela época equivalia a mais de 2 orçamentos. Então, se hoje o orçamento é 300 milhões, é como vender o jogador por 600 milhões sim. De clube. E no momento que nós fechamos aquela negociação, eu fiquei muito, muito, muito emocionado. A gente terminou a negociação em Paris, e quando a gente assinou, eu fui para o meu quarto no hotel, e cada pessoa que eu falava aqui, eu me emocionava, e até hoje, quando eu falo, eu me engasgo um pouco, porque... E tem um professor da Fundação Getúlio Vargas, que naquela época fazia uma assessoria para nós, e eu acabei fazendo uma relação boa. Eu liguei para ele, e ele dizia, depois contava que eu dizia chorando para ele, eu vou entregar meu clube zerado. E aí teve uma série de desdobramentos, né? Até eu tenho um site que eu nem sei se está no ar, que tem a história toda lá, que eu acho que tem que procurar para o Fernando Miranda. Tem um site lá onde eu botei muitas histórias. Essa aí é uma das histórias que, além de ter me marcado muito, eu acho que foi importante para o clube. E, assim, eu acho que aquilo foi também fruto da coisa que nós mais nos preocupamos no Internacional. Embora as pessoas achem que a gente teve um cuidado com a questão administrativa, financeira, e que, evidente, é importante, né? O Vilmar chegou a falar um percentual, mas eu não vejo como resolver
a equação num clube de futebol sem cuidar do futebol. E nada eu dediquei mais tempo naquela gestão do futebol. Esse time que nós vendemos, o Lúcio e o Fábio, era o mesmo que estava lá no Beira-Rio em 99, quando só não foi para a segunda divisão por um acaso. Até com algumas restrições que nós nos impusemos, porque nós não tínhamos. Tá? Então, eu sempre digo que o dirigente o que tem que fazer é dar condição para que o grupo dele renda o máximo que pode. Tá? E não ficar fazendo macaquice. E eu já estou falando mais. Me perguntar sobre a venda do Fábio, eu não sei se sobre isso eu consegui. Então, deixa eu aproveitar o gancho aí da venda. A tua eleição para presidente do Inter, ela se inicia com Jarbas Lima como presidente e tu vice-presidente do clube, né? Uma gestão posterior ao do ex-presidente Amoretti, que fez um time com nomes estrelados, né? Que não deu um resultado e acabou aí estourando a conta na gestão seguinte, que foi a tua. Como é que tu sentiu aquele momento que o Jarbas Lima renunciou e toda a batata quente caiu no teu colo? Tu sentiu aquele frio na barriga? Tu sentiu aquela puta merda? E agora o que eu vou fazer? Como é que passou essa situação na tua cabeça? Bom, Beto, primeiro eu não vou comentar sobre o ex-presidente que nos antecedeu lá, porque hoje é feriado, eu tô numa boa, sim, super... sim. Eu não acho que a vida seja time estrelado ou não estrelado, tá? Tem alguns princípios e valores que a gente preserva que às vezes não são os mesmos, então é melhor não falar, embora já tenha falado alguma coisa. Agora, assim, ó, o Dr. Jarbas, quando ele concorreu para presidente, o Dr. Jarbas é uma pessoa que eu tenho, embora eu não tenha contato com ele no dia a dia, até porque eu realmente, da parte do futebol, me afastei, eu o conheci no futebol, mas como ser humano, como homem, com vergonha na cara, tem o meu respeito de todo o jeito. O candidato, naquele momento, era eu, do meu grupo, tá? O Fernando Carvalho tinha se aproximado de nós na eleição para o conselho anterior, e a gente estava discutindo se o candidato seria ele ou seria eu. Ele, Fernando Carvalho, ou eu. E eu, na verdade, eu queria ir para o futebol, para cuidar do que eu chamo até hoje de a coisa, né, que é o jeito de fazer o futebol, que era a minha... além de eu ser muito ligado ao clube, mas a minha grande motivação foi o futebol. Acho que cabe aqui eu dizer que quando eu tinha 17 anos, que eu ia fazer o vestibular, eu dizia que eu ia ser treinador e por isso eu ia fazer educação física. Eu não tive peito de bancar aquele sonho, mas aí eu disse que então eu ia fazer engenharia, administração e ia ser presidente do Inter. Eu tinha 17 anos. Mas ali naquele momento que o Fernando Carvalho se aproximou, a gente estava discutindo e eu estava articulando e tentando fazer com que ele fosse o candidato a presidente e eu fosse para o futebol. Houve um episódio entre eu e ele que foi público, a gente pode falar sobre isso depois, e ele teve um comportamento que me levou a dizer para ele que eu não estava mais disputando com ele quem ia ser o presidente. E se ele fosse o presidente, eu não ia participar porque eu não confiava nele. E que se eu fosse o presidente, ele não ia participar porque eu não confiava nele. Então, naquele momento, todo mundo achou, ele deve ter achado que a gente, que eu estava blefando, né? Muita gente perto de mim achava que eu estava blefando, mas depois que eu digo uma coisa para voltar atrás, dura a mão, sabe? Não é por causa dos outros, é por minha causa, eu sou muito cabeça dura. E aí, um dia, me procuraram, o pessoal do meu grupo disse, tu tá falando sério isso? Que tu não vai ser candidato? Porque senão ele tem que procurar outro candidato. Olha,
se vocês estão perguntando se eu estou falando sério, eu acho que eu estou certo de não querer ser candidato, né? Porque parece que vocês não me conhecem. Mas, tá, então nós vamos tentar ver se tá bom. E um dia, foi até o João Patrício, que foi lá falar comigo, me falou no nome do Dr. Jarbas. E eu disse na hora que o Dr. Jarbas eu topava, que eu ajudava, mas só tinha uma pessoa que podia convencê-lo disso, e essa pessoa era eu, porque eu conhecia o Dr. Jarbas, e deu um trabalho aquilo, porque o Dr. Jarbas não queria trabalhar, estava trabalhando para que eu fosse o presidente. Então eu, além de ter convicção de que eu pedi para ele, e acho que ele fez aquilo muito em função também do meu pedido. Então eu tenho que dizer isso, porque às vezes as pessoas acham que eu tenho algum problema, que eu tive algum problema com o Dr. Jarbas, e não foi isso que aconteceu. Ele teve um problema de saúde. Isso. Né? Eu sei, o que interessa é aquilo que tu está sentindo, como tu está sentindo. O Dr. Jarbas inicialmente se afastou por alguns dias, mas aquilo foi se prolongando, e eu era aquilo que eu não desejo nem para o meu inimigo, né? Que é estar na posição muito ruim para o homem, que é ser interino. Porque tu tem que fazer as coisas, mas tu não pode fazer. Até que um dia o Dr. Jarbas informou que não se sentia em condições de saúde de continuar. E eu, na hora, disse: doutor, eu só vou pedir uma coisa, o senhor convoque a eleição, peço ao presidente do conselho que convoque a eleição imediatamente, porque eu não aguento mais essa posição. O Dr. Jarbas fez isso, nós estávamos na casa dele, eu desci em seguida, quando eu cheguei lá embaixo, o Dr. Amaury Silveira, falecido, meu amigo, me ligou e disse: mas o que houve? Que o Jarbas ligou e pediu que eu convoque. Exatamente, eu também vou te pedir, Amaury, o mais rápido que der e tal. E eu não queria ser candidato. Eu não queria ser candidato porque eu achava que tinha pouca gente no barco, né? As dificuldades eram muitas, mas aí as circunstâncias, alguns desafios, gente dizendo que estava de saúde boa e por isso ia concorrer, foi o Fernando Carvalho, né, que disse isso, assim, não, então agora eu vou concorrer. Ele, não sei se ficou doente, que foi, ele retirou a candidatura, e eu concorri com o Peronde, né, e ganhei a eleição. Tá? Agora, eu conhecia o clube muito bem. Eu não vinha passando na frente do clube e alguém disse assim: não, vem aqui ser presidente. Eu sabia que estava na gaveta dos funcionários, eu sabia quem era quem. Eu nunca me passou, respondendo a tua pergunta, tá? Esse frio na barriga, né? Porque eu me preparei para aquele momento demais, embora durante o ano 2000 eu já tinha sentido que aquela praia ali não estava muito legal, mas eu tinha o compromisso de ir até o final da gestão. Como vice-presidente e como vice-presidente de futebol até quando o Dr. Jarbas quisesse. Então, para também não ficar 7, 8 meses lá depois de um trabalho de 7 anos do Inter 2000, né, que ia ser uma coisa bastante constrangedora, eu resolvi concorrer, mas quando eu assumi, além de conhecer muito o clube, eu sabia o que eu queria fazer e para onde eu queria ir. Tá certo que hoje eu tenho muito mais convicção que eu estava certo naquela época. Porque naquela época era tanta crítica que de vez em quando chega em casa, vai tomar banho e fica pensando, tanta gente dizendo que eu estou errado, né? Onde é que eu posso melhorar? Mas as coisas que eu tinha convicção, eu consegui fazer. Então, é isso. Eu não me senti... Até porque, presidente, a nossa mídia pampiana aqui, ela tem um caráter bem, bem duvidoso, né? Por parte de alguns profissionais que adoram elencar situações e colocar em maus lençóis as pessoas. Eu lembro que tu sofreu ataques e mais ataques durante a tua gestão por parte de inúmeros jornalistas. Eu não vou citar nomes porque não vem ao caso e também a gente não quer aquele processinho maroto ao final do programa. Mas assim, a mídia pampiana ela ajudou a construir a relação conturbada
que tinha dentro do Internacional naquele momento e que tu vivenciou. E a pergunta que eu... Fica à vontade para falar. Não. Termina. Eu pensei que tu tinha terminado, desculpa. Não, e a pergunta que eu gostaria de te fazer é a seguinte: tu fostes um visionário naquele momento, no ano 2000, porque tu trouxe um nome que, num primeiro momento, ele era odiado pelo torcedor colorado, e eu digo isso porque eu era um dos que odiava e eu queria matar ele. Só que foi um cara que, assim, ó, ali na frente, tudo que ele falou como é que eu vou dizer, se materializou. Eu falo do João Paulo Medina, que na época, eu vou chamar de Céu, mas não era Céu. Tá? Ele fazia hoje talvez o que o Rodrigo Caetano devesse fazer no futebol atual. Hoje eu não sei se faz. Mas assim, ó, tudo o que o João Paulo Medina falou, principalmente depois de uma derrota que nós tivemos, acho que foi para o Santos a derrota, inclusive no Beira-Rio, e ele disse, olha, o Internacional de fato ele estará preparado para ganhar títulos daqui a 6 anos e tudo mais. E coincidentemente ou não, eu não acredito em coincidência, eu acredito em trabalho, o Internacional 6 anos depois acabou alcançando seu primeiro título continental e posterior foi campeão mundial com o time reserva em relação ao campeão continental meses antes. Eu queria que tu falasse primeiro sobre essa tua relação com a imprensa, com a mídia pampiana, como eu explanei no início, e também a tua relação com o João Paulo Medina, lembrando, fostes um visionário, porque naquela época ninguém no futebol brasileiro tinha um profissional com aquela estrutura e com aquele pensamento. Fala para nós, por favor, presidente. Bom, Felipe, tu viu que antes vocês me fizeram uma pergunta, eu falei um tempão. Se eu estiver exagerando, vocês me... presidente. O tempo é todo seu. Vamos começar pela tua ordem. A questão da imprensa, tá? Eu vou te ser muito, muito sincero. Eu acho que a imprensa, tá, é um stakeholder externo que tu tem que ter ferramentas para lidar com a imprensa, que nem sempre tem o mesmo interesse que quem está dirigindo o clube tem. Tá? E se você compreende isso, a raiva diminui um pouco. Tá? Tu consegue agir com mais inteligência. E eu buscava, assim, quando eu estava dando uma entrevista, eu não estava dando a entrevista para o órgão de comunicação que estava me perguntando, eu não estava fazendo uma deferência ao jornalista, né? E eu também não estava falando com a torcida, porque às vezes o jornalista chegava e dizia assim, não, eu estou perguntando em nome da torcida. Eu disse, não, mas tu está enganado, companheiro. O clube tem um estatuto e ele elege um presidente que fala em nome da torcida. E até onde eu sei, sou eu que falo em nome da torcida. Não sei se vai fazer. Vai perguntar em nome da torcida para mim. Mas quando eu estava falando isso... Genial, presidente. Não, mas genial. É uma inversão de... É a banana comendo macaco, né? Exatamente. Aí não vai dar. Mas eu tinha isso... comigo já muito antes de assumir. Eu sabia que ia ser assim, eu sabia que... tem uma matéria, acho que de 92, 93, talvez 94. O presidente era o Zacher, né, e o Vianney Carlet botou na coluna dele, no domingo, uma fotografia do Zacher, um desenho, uma charge do Zacher, como se fosse uma tartaruga, porque ele era chamado de domador de tartarugas. Se botasse 2 tartarugas em cima da mesa, uma fugia. Eu lembro disso. E aí me ligaram perguntando o que eu achava. Eu disse, olha, eu acho que se a gente conseguir se posicionar de forma adequada, nós vamos mudar essa relação com a imprensa. E o Vianney passou, acho que boa parte do resto da vida dele dizendo que quem é que eu pensava que era para mudar a relação com a imprensa, né? Questionando. Desculpa me interromper, mas eu preciso só fazer uma referência. O que eu penso em relação ao órgão da imprensa, tá?
São muitas pessoas que entram para esse tipo de trabalho e o superego passa a imperar entre eles, porque eles se julgam formadores de opinião e eu não tenho a menor dúvida em dizer que a imprensa derruba o treinador, porque eles começam com aquelas máximas assim, eu tenho ouvido lá dentro que vai derrubar o treinador, vai cair, o torcedor aqui está reclamando, e não tem ninguém reclamando. Isso aí surge da parte deles para poder ganhar hoje o caça-like, hoje o caça-seguidores, na época deles, vender jornal, na tua época, melhor dizendo. E eu acredito que a pessoa que ela entra para esse mundo do jornalismo, ela se torna assim, um egocêntrico em demasia, entendeu? Porque ela acha que só a verdade dela impera e nada mais importa. Nós temos casos recentes aí, por exemplo, de um narrador, eu não vou citar o nome porque se o senhor não se importa, eu não tenho relação com esse grupo que é envolvido em escândalos políticos aí também, digamos assim, então eu não vou citar o nome. Mas tem um narrador deste órgão aí que disse, tu sabes quem é, que a contratação do Paulo Guerreiro era um mico. E ele é tão egocêntrico que ele não foi capaz de se retratar. Ele deu 550 milhões de voltas para poder continuar defendendo a tese dele. Mas eu só te interrompi para dizer isso. Para mim, a imprensa é egocêntrica. Assim, tem uma série de que rege o comportamento das pessoas. Eu acho que está dando uma microfonia. Não estava dando, não sei se alguém aí abriu o microfone. Vamos tentar de novo. Alô? Alô? Oi, mano. Vamos tocar ficha. Tá, então eu meio que me perdi. Há uma série de interesses, né, que pautam comportamentos, a gente sabe, às vezes o que acontece, às vezes não, mas como eu disse, eu considero a imprensa um stakeholder externo. Né? Vaidade faz parte do ser humano, isso não adianta, isso vale para mim, para ti, para ele, para nós, eles, mas eu entendo que tem gente que exagera um pouco mesmo, mas isso não está ao meu alcance, isso tem que ser mais problema dele do que meu. Né? Eu acho que a gente tem que, aquilo que a gente não consegue agir, a gente tem que deixar acontecer e saber que vai acontecer assim e administrar. No meu tempo, né, eu fiz algumas inimizades, alguns até que tentaram se aproximar de mim depois, e que eu disse, eu não sou teu amigo e não você, né? A maioria deles já sumiu, né? Outros estão sumindo, estão no caminho de... fiz relações boas de pessoas que eu confio, que nunca me pediram nada e tal, mas eu acho que a gente ficar lutando contra esse tipo de gente só dá mais visibilidade e até um valor que hoje eu acho que não tem mais. Então, o dirigente tem que fazer o seu papel. Eu sabia, por exemplo, que eu nunca podia dizer que eu não ia dar entrevista para determinado órgão de imprensa. Se eu dissesse isso, eu ia ter que fazer aquilo que eu já disse para vocês que não faço. Eu digo uma coisa... Não volta atrás. E aí tem que voltar atrás. Então, eu até de vez em quando, para alguns, eu dava uma entrevista monossilábica. Respondia sim ou não, e isso, mas por que está me respondendo assim? Porque eu não vou com a tua cara. Isso teve uma vez que repetiram isso durante um mês, na abertura de chamada deles, né, como se fosse bonito. Que se acontecesse comigo, eu ia tentar esconder. Né? Mas naquela situação eles reprisavam essa situação. Então é isso. Com relação à imprensa, eu sempre, quando me perguntam, né, e vocês que são jovens, mais jovens, também não tão jovens pelo que eu estou vendo aqui, não gastar energia com isso. Né?
Mas só para terminar aqui, porque eu estou dizendo que eu nunca ia dizer que eu não dava entrevista para determinado órgão, teve uma rádio que eu dou minha palavra de honra que eu não me lembro qual foi. Eu tenho duas hipóteses aqui na minha cabeça, mas eu não me lembro qual foi, então eu não vou dizer certamente, que disse que não me entrevistava mais. Eu só dava resposta monossilábica, tá bom. Tá? Aí um dia... 2 a menos, presidente. 2 incômodos a menos. 2 a menos. Aí um dia estamos chegando no Estádio de Independência, em Belo Horizonte. Eu acho que era para jogar com o América, eu não lembro com quem. E tinha uma situação que estava sendo discutida, que eu estava tendo uma participação, eu acho que era em nível nacional, eu não me lembro o que era. E quando eu desci do ônibus, veio o repórter dessa rádio me perguntar ao vivo. Não, teve que perguntar aqui. Não, antes de eu te responder, eu acho que tu está enganado. Tu não vai perder o emprego se tu me perguntar alguma coisa. Eu ouvi dizer que você não me perguntou. Que barbaridade. Mas esse é o meu jeito, né? E não é uma coisa pessoal. Eu acho que assim, essa é a forma de ser didático e pedagógico, né? Eu nunca fiz. Então, a imprensa é um capítulo especial. Quando as pessoas fazem uma crítica, para mim, cortou o som. Voltou? Sim, tá funcionando aqui para nós. Foi o meu que cortou aqui. Desculpem, já testamos, porque eu bati aqui e cortei. Acho que agora estou ouvindo. Agora estou ouvindo. Já estou ouvindo, só para tranquilizar vocês. Então, eu acho que sobre a imprensa... Sobre o João Paulo Medina, então, presidente. Tá, então vamos de Medina. Para falar a respeito desse período, eu não vou perguntar a idade de vocês, mas eu posso perguntar quantos anos vocês tinham em 96? Eu tinha 11. Eu tinha 26. 11. Tá bom. Eu estou achando que vocês não estão sendo muito sinceros, não é? Que é aquele... Não, presidente, eu tinha 26. Viu? Eu estava olhando para ti mesmo. Mas, desculpe a brincadeira. Aliás, quando o clima é esse, e as pessoas trabalham comigo, só que eu adoro brincar, só que tem hora para tudo. Tem hora que dá pra brincar, tem hora que não dá. E em 96, tá, nós tínhamos perdido a eleição de 95, o Pedro Silber foi candidato a presidente. Aliás, isso mesmo. Pedro Silva era candidato a presidente, eu era o candidato a primeiro vice. E, como até hoje, né, embora eu também não tenha muito contato com o Pedro, eu era muito mais chato que o Pedro. E eu incomodava e tal. E o Záquia ganhou a eleição. O clube estava muito mal. E aí foi o episódio que chamaram o Ibsen Pinheiro, foi o primeiro episódio da SWAT, eu acho, só que não tinha esse nome. Não tinha esse nome, exatamente. E o Ibsen Pinheiro, que é conhecido da praça, né, aqui em Brasília, ele achou que ia fazer assim, eu vou botar um de cada grupo e vou botar esses caras no bolso politicamente. E ele me convidou para ir para o futebol, que era o meu grande sonho, né? Eu disse para ele que eu tinha que consultar 2 entidades. Uma entidade era a minha esposa, que eu tinha prometido para ela que eu não me metia mais desde 92, quando eu tinha sido vice-presidente de administração. E se ela me pegasse pela palavra, não tinha como aceitar. E o outro era o meu grupo de político. E eu assumi dizendo que aquilo não era uma opção política. Que quando tivesse eleição nós íamos... Mas essa é a conversinha que todo mundo faz, né? Então ninguém acreditou, porque eu estava lá e o Ibsen achou que ia me botar no bolso também.
E a coisa estava muito complicada. Isso foi na metade do ano, eu acho, de 96. E lá pelas tantas, o nosso treinador era o Nelsinho Batista, que é outro que é injustiçado pela versão das coisas, mas não vamos falar nisso agora. O Nelsinho e o Flávio Trevisan, o preparador físico. Preparador físico. Que eu tinha uma relação muito boa com eles. E eles me diziam o seguinte: Miranda, tu com essas ideias que tu tem, eu fazia reunião com eles 2, 3 vezes por semana, com horário marcado, com nata, estava tentando implantar. Tinha o Eduardo Silva, que eu não sei se está na seleção, ou está no Cruzeiro do Mano, eu não sei, que era o auxiliar da preparação física, queria que eu ajudasse ele, ou conseguisse verba para comprar um novo computador para ele. Ele estava cheio, o Winchester, eu acho, chamava na época. E ele não conseguia mais gravar as planilhas do Excel. Eu disse, olha, tu me desculpa, mas o que nós temos que fazer aqui é um upgrade tão maior do que tu não sabe. Ele, depois, quando ele trabalhou comigo em 2000, ele disse, porra, eu levei 4, 5 anos para entender o que tu queria falar. Agora eu estou entendendo o quanto não adiantava comprar mais um computador. E eles me diziam, tem que conhecer um cara lá de São Paulo, que se chama João Paulo Medina, está trabalhando no Goiás. E eu fiz contato com o Medina, fui lá conhecê-lo, mas nós fomos lá, aquele jogo nós levamos 5-2, ou 5-3, já com 6-3. 6-3. Que também é um jogo que tem uma história que, se eu começar a derivar aqui, o nosso treinador é o glorioso Figueroa, né? Mas naquela semana o Medina tinha saído do Goiás. Divergência lá com a diretoria, não sei bem o que foi. E no fim eu acabei mandando uma passagem, ele veio a Porto Alegre, e ele propôs fazer um diagnóstico no departamento de futebol, para a gente ver o que ele poderia nos ajudar. Só que a diretoria toda, né, que era toda de um lado, eu do outro, eu e o Márcio Abreu, que era o diretor médico, não queria que o Medina viesse durante o campeonato, porque, afinal de contas, podia criar algum problema. Eu era a minoria, tive que aceitar. Quando nós nos desclassificamos do Campeonato Nacional, que terminou a temporada, eu disse, bom, então eu estou mandando a passagem para o Medina, ele vai ficar aqui 30 dias para fazer o diagnóstico, eles não tiveram que me dizer. E aí teve alguns desdobramentos, né? Eu tive que brigar para que ele ficasse conosco em 97. Fizemos um bom trabalho em 97. Eu saí na metade do ano, porque quem tinha se comprometido comigo com uma série de verbas não cumpriu, o que para mim não foi exatamente uma surpresa, mas por isso eu tinha tudo registrado, o que a gente combinou, né? O Medina ainda continuou mais uns meses, mas ele, além de estar com um problema na coluna, ele não continuava, porque eles não estavam dando condições de trabalho para ele, mas ao mesmo tempo a gente estava conseguindo resultados de campo muito bons. Sim, como por exemplo o título gaúcho em 97. A retomada do título gaúcho em 97 e no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro de 97 foi uma coisa, algo dentro dessa década de 90, né? Era algo a se comemorar, um time que alegrava a torcida, né? Foi o time que por mais tempo ficou invicto, e por pouco não foi para a final, né? Deixa só, assim, ó, eu vou insistir depois nesse tema do time, porque eu quero falar também sobre o time de 2000. Mas eu quero continuar no assunto do João Paulo Medina para a gente não perder o fio. Isso aí. Tá, e eu só falei do time para contextualizar a imagem que o Medina tinha, né? E no final do ano, eu fui candidato a presidente. E o Medina estava na Arábia.
E eu acertei com ele que se ganhasse a eleição, ele viria trabalhar comigo. E nós anunciamos isso, o que fez com que o resto do pessoal criasse uma resistência com ele, do tamanho de um bonde, né? Porque ele não podia ter feito isso, mas o Medina, quando saiu, quando ele apresentou o relatório, ele disse, olha, foi na véspera do Natal, eu estou indo embora, porque eu estou apresentando o relatório aqui, mas só quem conversa comigo ouve o Miranda, então eu não acredito que a gente consiga avançar. Mas aí, apesar disso, eu consegui contornar e ele continuou em 97. Então, no final de 97, quando eu fui candidato, ele estava comigo, a imagem dele colou muito comigo e eles jamais iriam trazê-lo. E eu acho até que o Medina não vinha para trabalhar com eles, com outros profissionais, a gente sabe que não, e que não viria. Então, aí o Medina, quando eu ganhei a eleição, em 2000. Nós ganhamos a eleição em 99, né? Foi o Dr. Jarbas o candidato. O Medina estava, eu agora estou na dúvida se eu vou dizer que de novo, ou se em 97 ele estava em São Paulo, não tenho certeza. Mas em 99 ele estava e tinha um contrato até fevereiro ou março, né? E naquela época eu já tinha e-mail, tá? Só não tinha, né? Em 2000 tá só não tinha e-mail. E eu planejei tudo, discuti algumas coisas, muitas coisas com o Medina, né? E o Medina, que é meu amigo, eu dei para que ele lesse, quando eu me afastei do Internacional em 97, um documento que eu tinha escrito em 93. E disse, Medina, eu quero que tu leia isso aqui para entender por que eu te defendo. Não é porque eu te acho bonito, ou coisa assim, é porque tu materializa aquilo que eu já dizia há alguns anos. Tá? Por isso, lá o Nelson e o Trevisan me disseram só, tu tem que conversar, porque eu acho que tu fez um curso, né? E o Medina, cara, que tinha uma experiência no futebol, e eu estava tentando levar algumas coisas para dentro do futebol, de fora do futebol. Essa foi a história da vinda do Medina, né? E nós dois rimos muito quando a gente se encontra, quando a gente conversa, dessa situação de que ele previu o que ia acontecer. Porque, na realidade, foi uma entrevista na Zero Hora em 97. Não. Foi na televisão após uma derrota do Internacional. Se eu não, o cara Internacional perdeu para o Santos aquele jogo. Eu não lembro se o jogo foi em São Paulo ou se foi em Porto Alegre. Mas após o jogo perguntaram para ele, eu não me lembro quem foi o repórter, mas perguntaram para ele assim, Medina, o torcedor quer saber quando é que o Internacional vai ganhar um título. E aí que ele soltou aquela frase lá que viralizou, se fosse nos dias de hoje. Eu, embora buscasse acompanhar ao máximo, se foi depois de um jogo, eu certamente não estava ouvindo. Eu não sei, mas eu sei que tem uma matéria na Zero Hora, se quiser pesquisar, deve ter acesso lá, e perguntaram para ele, ele disse, olha, e eu sei que é o contexto do que a gente pensava, garantia de resultado, mesmo um trabalho de longo prazo, tu não tem. Tá? Agora, um trabalho sério no futebol, para você conseguir ver resultados de um trabalho mais consistente, você precisa de tempo. Mas quanto tempo que a torcida... 5, 6 anos. Aquilo deu um trabalho, porque houve uma certa lavagem cerebral que o Medina tinha dito que não estava querendo ganhar. Ele queria ganhar só em 6 anos. O que é uma distorção do que está dizendo, como a gente costuma ver hoje aí na política. Alguém espirra, o cara diz que ele está com pneumonia. Mas tudo bem. Casualmente, né, o Internacional em 6 anos foi campeão do mundo. A verdade é que aquilo que a gente estava construindo foi desmanchado em 2002.
Tá? O que não foi desmanchado foram os jogadores que ficaram lá. O Internacional foi talvez o único clube do Brasil que não perdeu um jogador na transição da Lei Pelé. E esses jogadores sustentaram o Internacional durante alguns anos. Embora dissesse que o Internacional tinha que eu tinha deixado o vestiário vazio, né? Eles só a venda do Nilmar, o Pato, que estava lá também, e outros que estavam Diogo Rincon, Daniel Carvalho, então Diogo que não o Diego que não vingaram, que aliás, bom, mas jogaram, né? Ajudaram bastante na época. Foram dois jogadores que como muitos, não certo, né? Mas isso faz parte. Porque se todos os jogadores que tu trabalha na categoria de base, todos estouram, tem uma série de fatores que fazem isso acontecer. Mas eles desmancharam a estrutura tecnológica que a gente estava montando lá. Tem que contextualizar e lembrar que eu disse, o domínio, você sabe a história do domínio internacional.com.br? Eu recordo de ter dado um problema, né? Que o Inter não tinha o domínio, né? Não, isso aí é parte da história. Em 1998 ou 99, que o ex-presidente é aquele que o Felipe citou no início, eu fui em reuniões do Conselho, umas 2 ou 3 seguidas, e olha, está acontecendo uma coisa aí que a gente não sabe muito se vai dar certo, que é uma coisa de internet. E eu vi o domínio internacional.com.br estar livre. Eu acho que a gente devia comprar o domínio. Depois da segunda reunião, eu fiz o seguinte: eu comprei, tinha que ser uma pessoa jurídica, eu comprei para minha empresa o domínio e fiquei quieto. Não falei mais no assunto. Em 2000, quando nós assumimos, a primeira coisa que eu fiz foi ceder o domínio para o Internacional e a gente criou o site internacional.com.br. Parece que, por exemplo, o Grêmio não tem esse domínio. Tá? Quando nós saímos, só para fechar essa janela que eu abri aí, quando nós saímos, depois de um tempo, eu recebi uma notificação que não tinha sido pago. Se eu queria... eu mandei e disse o seguinte: olha, se eu receber outra, eu vou aceitar. E eu não vou deixar vocês usar. Tá? E mais do que isso, eu vou divulgar para todo mundo que eu não estou deixando vocês usar. Porque daqui a pouco eu posso morrer e vai querer voltar para mim aqui, eu não sei o que é que vão fazer, e vocês não estão dando bola para isso. Vocês imaginem quando o Internacional foi campeão do mundo em 2006, o que valia. Então, mas a gente estava falando do Medina, né? Foi essa história, né, de que ele tinha uma conexão muito grande, e acho que a gente conseguiu avançar aqui no Internacional. Isso dito por ele também, né? Ele conta até hoje que de vez em quando ele, com o treinador, preparador físico, queriam desviar um pouco daquilo que a gente estava fazendo. E eu dizia, não foi uma vez que eu disse: porra, a impressão que eu tenho é que eu acredito mais no que nós estamos fazendo do que vocês. Ele conta isso em aulas, em entrevistas, porque naquele momento o jeito de fazer a coisa funcionar, ela não estava sendo vendida de baixo para cima, né? De cima para baixo, as pessoas estavam ali porque elas tinham sido escolhidas para trabalhar de uma determinada maneira. Então, eu sou muito grato ao Medina, né? Ao Parreira, ao Zé Mário, ao Cláudio também, que trabalhou um período curto, mas foi uma grata satisfação como profissional, como ser humano, né? Que ajudaram a gente a dar tranquilidade e conseguir avançar o que era possível, a tecnologia disponível naquela época. Não sei se ficou sobre o Medina alguma coisa a mais que você queira perguntar. Não, ficou tudo bem claro para mim, presidente. Eu não sei agora se o Vilmar ou o Augusto, qual de vocês dois querem...
Vilmar, uma palavra. Tem um terremoto na casa do Felipe lá, ou a câmera virou. Não, é que eu tive um probleminha técnico aqui, mas já estou... Eu gostaria, de tanta coisa boa que a gente viu aqui, ouviu do presidente aqui, eu gostaria de fazer 2 perguntas para ele. A primeira, e 2 sobre futebol. A primeira, presidente, logo no início da sua fala, o senhor falou sobre a vinda do Fábio Hockenbach, e eu gostaria de que o senhor desse o seu sentimento do presidente do clube, do vice de futebol, como é que funciona quando o clube não quer vender um atleta? Nós temos aí agora, recentemente, eu sei que o senhor não vai comentar sobre isso porque a gente não tem os dados, mas só para linkar esse fato com essa pergunta que eu vou lhe fazer. Me parece a distância que o Internacional não tem interesse em vender o Edenilson. Como é que age o presidente do clube e o vice quando o jogador recebe uma proposta milionária e o clube nem tanto, sabe da importância do atleta e o clube, mesmo estando precisando de dinheiro, como é o caso do Internacional, a gente sabe que isso é do domínio público, mas o clube não deseja vender o jogador. E depois eu quero elencar uma outra sobre a base. Gostaria que se o senhor pudesse me responder qual é o sentimento da presidência, da vice-presidência, do pessoal da direção em relação a esse tipo de assunto quando acontece. Bom, assim, esse assunto começa em tu compreender qual é o teu, que eu digo do clube, qual é o negócio do clube. Tá? Os clubes, embora tenham tido um grande acréscimo nos valores de transmissões, a gente costuma dizer de TV, mas não é isso, né? Isso também tem uma historinha que a Globo queria comprar os direitos de internet por 30 anos e pagar R$1 milhão em 2001. E tinha clube que já tinha recebido. E eu consegui travar aquilo porque o Internacional não assinava de jeito nenhum. Né? Mas isso não é o que tu está perguntando. Mas aumento de receita de televisão, ele aumenta o bolo do futebol e aumenta o valor de remuneração, de liberação dos jogadores também. Né? É por isso que o Hockenbach foi vendido. Na minha opinião, não é só por isso. Não foi só por isso que entrou 12,5 milhões no caixa do Internacional, mas como o orçamento era muito menor, os clubes podiam pagar menos. Né? Isso ainda está numa curva crescente na minha visão. E o negócio dos clubes, ele é prospectar o atleta, valorizar o atleta e vender bem o atleta. Os clubes se mantêm dessa forma sempre. Quem acompanha, pelo menos assim, desde a década de 70, que aí eu tinha 11 anos, para cá, é isso que mantém a possibilidade do clube ter viabilidade. Porque tem uns que conseguem, mesmo tendo isso, não ter viabilidade. Então, você tem que... essa corrente você tem que fazer muito bem feita. Alguém ouve isso e diz assim, então o Miranda não quer ganhar. Ele quer vender jogadores. Não, pera um pouquinho. O ganhar, o fazer boas campanhas é fundamental para você valorizar o seu. Exatamente. Então, você tem que ter um trabalho muito bem feito para que tenha visibilidade, os seus atletas e tal, e isso não de forma não comum gera ganhar campeonatos, botar a faixa no peito também. Embora, de vez em quando, com algum outro tipo de trabalho, como talvez muito pouca gente pense assim, tu também ganha. Então, essa história de que o clube não quer vender o atleta, para mim não é nunca verdade. Você pode... Trancou aí a internet, eu acho. Deu uma trancadinha aí, presidente. Vou tentar restabelecer aqui. Finalizando aquela questão. E aí o Vilmar tem mais uma pergunta para o senhor.
Tá, a gente estava falando... Estava finalizando a questão, presidente, da venda do jogador ali, quando o clube... É isso, o senhor estava explanando ali. Tá certo. O Gilmar perguntou a respeito quando o clube não quer vender. Né? Eu estava dizendo que não acredito que o clube diga que não quer vender. O clube pode ter uma condição confortável, mas por determinado valor sempre vai ser burrice não vender. Tá? Claro que tem que fazer um negócio que entra o dinheiro todo no clube, direitinho, e que realmente o negócio seja num valor que justifique. Né? Mas ninguém conhece melhor o jogador, quem está trabalhando com ele, quem sabe a possibilidade de crescimento dele, o tempo que ele tem para se manter em alta performance, tudo isso. Né? Então eu não critico e nem acho que se algum jogador sai obrigatoriamente foi porque a diretoria quis vender. Né? Claro, tem jogo domingo, tu procura, puta, não vou contar com ele domingo, mas o clube tem que ganhar domingo, tem que ganhar no outro domingo, tem que ganhar no outro, mês que vem. Principalmente aqui, onde a exigência é gigantesca, né? Mas assim, não pode ir para chuva quem não pode se molhar. Exatamente. Quem vai trabalhar num clube do tamanho do Internacional tem que saber que a exigência é grande, né? Eu sabia disso, me incomodei bastante por causa do meu jeito, porque eu não estou aí para fazer exatamente o que todo mundo faz. Eu estava defendendo aquilo que eu acreditava e tinha cara. Né? Então, é evidente que eu tive muita incomodação, tenho até hoje, mas isso aí é mais por conta do meu temperamento do que qualquer outra coisa. Gilmar, aquela tua outra questão. Presidente, eu gostaria de falar sobre a questão das parcerias da época, que eu considero assim, aquela ação que o senhor tomou muito importante para o futuro do Inter, dali para diante, que foi fazer esse estudo que o senhor revelou para nós, a Fundação Getúlio Vargas, e ver, né, a viabilidade das parcerias, e o senhor resistiu, assim, de certa forma, firme, né, porque quando muitos clubes praticamente se entregaram a essa modalidade, o senhor, de forma inteligente, acabou fazendo um movimento e segurando isso para que o Internacional não fosse ali lá na frente comprometer o seu futuro. E isso é uma das coisas que eu sempre achei importante na sua gestão, na época que o senhor militou na diretoria do clube. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, até para o torcedor um pouco mais desavisado ou que conheça menos a história poder entender, né? E até porque alguns clubes aí acabaram tendo muitos problemas depois daquela época das parcerias, e o Internacional não. Foi até pelo contrário, o Inter foi crescendo até onde chegou. É que o senhor poderia... Até para a gente poder entrar nessa questão, e tem muito torcedor que não sabe essa história, então vamos dar nome aos bois, né? O presidente sempre gosta de nomear as coisas, então vamos dizer, para quem não sabe, os mais novos, o Internacional em 2000 foi ventilada a possibilidade de ele fechar uma parceria nos mesmos moldes, ou se não, iguais, similares ao que o co-irmão teve com a ISL. A empresa que estava em vias de vislumbrar essa parceria com o Internacional era a Octagon Koch Tavares. Presidente, dito isso, o senhor tem tempo livre para explanar aí para nós. Tá, eu só preciso contextualizar, né? Lembrando que eu digo sempre que se eu pudesse escolher um momento para ter sido presidente nacional, eu escolhi aquele. Tá? Porque aquele foi um momento de transição jurídica em função da famosa Lei Pelé, a respeito da forma do vínculo do jogador com os clubes, e um momento de transição financeira, porque essa questão das parcerias nada mais era do que a certeza de que o bolo ia crescer, e investidores queriam entrar nesse mercado aportando um recurso para ser sócio na tua receita no longo prazo, porque sabia-se que com a tecnologia dos telefones, das transmissões, da internet, isso iria
fazer com que a receita dos clubes aumentasse muito. Dentro desse contexto, tá, a preocupação que nós tivemos foi contratar um advisor para nos assessorar nessas negociações. Nós contratamos a Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, e negociamos. Olha, eu estava com dificuldade de lembrar o nome das empresas, agora você falou na Octagon, era uma delas, né? Mas tinha... Eu falei na Octagon porque que vazou na imprensa na época. Hicks Music também. Como é que é o nome da outra? Hicks Music. Isso, essa é a que estava no Corinthians e no Cruzeiro. Isso, exato. E no Flamengo, se eu não me engano, não. Não. O Flamengo era ISL. O Flamengo era ISL também. ISL. A ISL não tivemos nenhum contato porque eles já tinham feito o favor de assumir o Grêmio, né? Então... Genial. Essa foi boa. Essa foi... Presidente, aqui também tem corneta, viu, presidente? De maneira oportuna. Não, e eu naquela época, hoje, eu fiz grandes amigos no Grêmio, né? Mas eles também gostam de brincar comigo de vez em quando, então por que eu não vou brincar com eles? Né? Mas eu tenho grandes amigos lá. Bom, então a gente buscou a Fundação Getúlio Vargas para ser nosso assessor na negociação e nós não fechava a conta. Eles nos davam lá o valor equivalente a 1 ou 2 orçamentos, mas eram sócios do clube durante 30 anos, 20 anos de receita, o que era muito convidativo para a gestão. Né? Sim, porque empurrava para o próximo, né? A sua gestão. Tu criava uma bolha de custo, entregava o problema para o próximo, já estava naquele patamar de investimento. Tudo que eu queria era investir, se tivesse recurso, na tecnologia de fazer o futebol, na condição de trabalho e tal, pensando no longo prazo. Agora nós vamos começar querendo fazer time, contratando 11 jogadores de primeira. Não vai fazer time nunca. Nunca deu certo. A nossa história mostra isso aí, né, presidente? O Flamengo é assim, o Palmeiras mesmo ganhando o Campeonato Brasileiro todo ano e deve ganhar aí, de novo, com o pé nas costas esse ano, eles não conseguem montar um time. Eles não conseguem. O nosso próprio co-irmão aqui, na época da própria ISL, trouxe o Amato, trouxe o outro aqui, o Astrada. Teve o retorno do Paulo Nunes, jogadores o Zinho, e aí eles ficaram com o famoso corredores depois. Então, a gente saúda a iniciativa do senhor em não ter sucumbido a essa pressão por estes números, digamos assim. Eu acho que tinha uma filosofia diferente, né? Até dessa que eu falei agora. Hoje eu tenho muito mais certeza do que estava fazendo, como eu já disse, do que naquela época, né? Mas o presidente do Grêmio naquela época, que José Humberto Guerreiro, o Guerreiro, a gente pode até ter se cutucado algumas vezes, mas para mim nunca fez absolutamente nada e pelo contrário, nas vezes que a gente teve interesses comuns, ele foi muito correto. Tá? Mas eles tinham uma filosofia de nós não vendemos crack. É completamente diferente daquela faixa. Mas expressa o sentimento. Quer dizer, eu tinha convicção de que nós tínhamos que ter a maior eficiência na área comercial para poder dar vazão a um excelente trabalho de prospecção, de valorização e de formação de atleta. E vender quanto mais craque fosse possível para fazer com que essa indústria que vinha atrás ficasse cada vez melhor. Mas é uma questão de visão. Sabe que naquela época, falando dessa transição jurídica, tinha gente que dizia o seguinte: agora os clubes não vão investir mais em categoria de base. E eu dizia o seguinte, sem falar a parte jurídica, que os nossos advogados também falam muito bem, eu dizia o seguinte: eu não sei ler, então. Porque eu leio a legislação e digo, bom, agora que vai ter que investir em categoria de base. E eu acho que eu tinha razão. Mas é isso. Então, a questão que o Vilmar perguntou
das parcerias foi isso, né? Nunca faria parceria. Não, pera um pouquinho. Tivesse alguma coisa que fizesse sentido para o clube, a gente teria feito. O Miranda não negociava com o empresário. Quando fizemos o negócio do Lúcio, o empresário se disfarçou lá, mandou um cara disfarçado, assinamos com o clube, fizemos tudo com o clube. E depois com o Fábio, teve o seu Machado que fez a intermediação e ganhou a comissão dele lá num dos melhores negócios do clube, proporcionalmente, eu acho que teve aí na história. Augusto, tua pergunta para o nosso presidente. Primeiro, reforçar que é muito bom ter esse insight aí que a gente está tendo com o presidente Miranda das coisas que acontecem no clube e que, na sua grande maioria, não vão ao alcance do torcedor, né, as informações. Que nem a gente estava falando em off aqui agora há pouco, que daí a gente entende muita coisa do porquê de certas situações, né? Mas a pergunta que eu tenho é relacionada também um pouco de administração, é o seguinte: dentro desse modelo que a gente tem aqui nos clubes brasileiros de gestão, assim, administração politizada, né? E de uma maneira que sempre que há conflito no meio político do clube acaba se refletindo dentro do campo. Se a gestão profissional vai acontecer aqui de uma outra forma que não seja com os clubes tendo dono ou acionista, como alguns clubes europeus têm, será que essa é a única solução para a administração brasileiros? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para saber se nós vamos ter uma gestão profissional é entender o que é uma gestão profissional. Eu fiz uma gestão extremamente profissional e não recebi um centavo por isso. Zero. Aliás, se eu tivesse recebido até indiretamente, eu tenho certeza que você saberia, né? Porque da forma que eu falo do pessoal que me sucedeu, só não tendo rabo para falar. Mas então tem que profissionalizar, não é passar a pagar quem trabalhava de graça, não é isso. Exatamente. Desculpe eu não te responder sim ou não, tá? Mas eu acho que isso precisa criar algumas condições e o investimento externo tem que ser bem-vindo para o clube, não tido como vai terminar o clube. O cara que hoje faz investimento vai passar a ser dirigente do clube, mas a estrutura continua a mesma. E isso, eu acho que transcende um pouco a questão interna do clube. Tá? E o principal agente, para mim, que pode alterar isso, vocês... Claro que o que eu estou dizendo não posso dar a opinião de outra, é minha, né? É o Estado. Tá? No momento que ele deixar de ser paternalista com os clubes e parar de fazer parcelamento de impostos e o clube ter uma série de benefícios e dar margem para sem vergonha, ladrão, se meter nisso, né? Parece que tem uns aí que agora estão indo para a cadeia. O Vão, tem uns que já saíram do Brasil. Já saíram, né? Eu ouvi dizer que tem. Lá no Cruzeiro, parece que está um problema sério. Mas tudo é coisa que a gente vê pela imprensa. Mas não pode ser para uns, tem que ser para todos. Tá? Os úteis e para os inocentes úteis também, como diz um cara que eu gosto muito. Era eu, há muito tempo venho dizendo isso. Então, aí você vai criar um ambiente, tá, que pode ser profissionalizado. Agora, nessa situação onde responsabiliza, mas não responsabiliza, o clube entra numa competição e está todo mundo pressionando para contratar, e ele contrata, até pode pagar o salário, mas não pode pagar o imposto. Mas não precisa pagar o imposto, porque o imposto vai ser parcelado ali adiante de novo. E o outro clube que está querendo trabalhar direito
e se transformar numa instituição profissional, que os investidores, assim, lá eu boto meu dinheiro, porque não tem caixa 2, e eu vou poder controlar e auditar isso aqui, aquele outro clube está dando uma de panaca. E está competindo que nem o Fórmula 1, que um usa o recurso que é proibido ao outro. Tá? E o clube que está se proibindo de agir fora da legislação está dando uma de trouxa, porque ele nunca vai conseguir correr como o outro. Então, é isso. Eu não tenho certeza de que esteja num horizonte muito curto, né, de que a gente tenha o Estado se posicionando assim. Tem muita coisa para mudar no Brasil, né, mas eu, como gosto muito de futebol, eu torço que chegue nesse ponto e a gente realmente coloque o Brasil acima de tudo, né, e não que eu acho que está acontecendo quase tudo, né, mas no futebol não pode ter o Flamengo acima de tudo, por exemplo, o Corinthians. Agora o Palmeiras. Presidente, o que for, né? Presidente, em cima disso, eu sei que o tempo é ouro para o senhor, mas assim, o senhor falou... Não, eu estou velho para isso. O senhor falou a questão essa questão que o senhor falou agora rapidamente me suscitou uma coisa. Não deixar essas equipes grandes aí, tipo o Flamengo, que tem um apelo popular grande, e o Corinthians e o Palmeiras agora, que não tem tanta torcida, mas monopolizar. O que os clubes poderiam fazer, na sua visão, para isso acabar? Eu acredito, talvez eu não tenha... Falei, não me expressei bem. Eu acho que isso, se deixar na mão dos clubes fazerem, não vai acontecer nunca. O principal catalisador disso, para mim, é o Estado. Porque o Estado tem as ferramentas necessárias e suficientes para exigir que o clube seja transparente, funcione como uma empresa, né, e cumpra seus compromissos. E aí não vai ter aventureiro, sem vergonha, ladrão, se metendo nesse negócio. É verdade. Eu queria agora trazer a discussão para o âmbito do próprio futebol presente. Beto, tu quer perguntar alguma coisa ou tu me permite perguntar para o presidente, que eu tenho duas questões com ele sobre o futebol, mas eu queria que tu falasse um pouco. A minha vida como colorado, ela tem momentos de destaque, né, e momentos que passam, né, como na vida normal. E a gestão do presidente Miranda trouxe muitos pontos de destaque, né, nessa minha jornada como colorado. E uma que vamos dizer assim, ela ilustrou o sentimento do torcedor. O torcedor, foi o momento que eu me senti representado pelo presidente do Inter, foi quando, no momento decisivo da Copa Sul Minas, se eu não me engano, Copa Sul Minas, tá? O Grêmio precisava de um jogo entre os Atléticos empatasse, e o presidente Miranda, em uma declaração, talvez tenha fugido da imagem institucional de um presidente e tendo entrado muito mais a voz do torcedor, né? Como ele falou no início, que o presidente é o representante da torcida, quando ele disse que se o Grêmio precisasse de um resultado, de um empate, e o Gaciba fosse apitar, esse resultado possivelmente aconteceria. Ele acabou se incomodando, mas é um momento da minha vida que eu tenho muito a te agradecer por essa declaração, por essa mensagem, por ter esse sentimento do torcedor, o que nos prejudicou em muitos grenais. O Gaciba apitou um grenal que o Ronaldinho fez um lance claro que ele não viu. O Ronaldinho só faltou abraçar a bola antes de fazer o gol e ele não viu.
ele expulsou o Rockenbach, a gente aí mencionou o Rockenbach por tanto tempo aí, ele expulsou o Rockenbach num Grenal, depois de ele ter sido cuspido por um jogador do Grêmio, o Gaciba expulsou o Rockenbach, o Gaciba expulsou o Fabiano também, com aquele lance emblemático com o Derlei, o Gaciba, num Grenal na final do Gauchão. Tá ruim esse não. Ele anulou um gol do Inter na entrada da área no João. O Gaciba teve inúmeros cenários aí de problemas com o Inter. Eu sempre achei ele um bom árbitro, mas o problema dele era específico com o Inter, a meu ver. E eu queria aqui só agradecer o Fernando Miranda por ter exteriorizado essa frase que se eternizou pela história aí. Eu acredito ter te incomodado judicialmente. Eu sei que nós estamos com o tempo apertado aí, mas o que eu disse é que eu não dormiria se ele apitasse o jogo do Inter. E foi por isso que ele me processou. E nesse primeiro jogo que o Ronaldinho levou a bola com a mão, eu estava sentado nas cabines, na social, na frente do lance, e eu não vi o Ronaldinho pegar a bola com a mão. E na entrevista depois do jogo, que todo mundo queria que eu dissesse horrores, porque já tinha aparecido na televisão, todo mundo estava falando, eu disse, eu não vou criticar o árbitro. Eu não vi. Pelo que estão me falando aqui, quando eu ver na televisão, eu vou achar que eu estava cego. Mas eu não posso pegar e dizer alguma coisa em cima de uma coisa que eu não vi. Agora, a esse outro Grenal que tu falasse aí, depois eu critiquei, reclamei da arbitragem, e tinha gente que queria que eu vetasse o Gaciba para apitar o jogo do Inter. Juristas conhecidos da praça me procurando, dizendo, não, tu tem que vetar. Eu, me conhecendo, disse, não posso vetar, porque se botar o Gaciba para apitar um jogo do Internacional, o Internacional não vai entrar em campo porque eu vetei. O Internacional não vai entrar em campo porque eu vetei. E aí vai dar um problema danado e vocês vão vir pedir aqui para eu flexibilizar. Então eu não vou dizer isso. Mas eu disse que eu não dormiria. E aí eu fui processado, mas a juíza, na época, entendeu o que tinha acontecido e eu não tive tanto problema. Presidente, eu quero aproveitar agora e trazer para dentro das 4 linhas mesmo, o Beto já conseguiu trazer, mas eu queria falar com o senhor sobre aquele time de 2000, que, olha, foi um dos times, assim, ao meu modo de ver, com mais caráter que nós já tivemos na nossa história. Eu já tive a oportunidade de falar com o senhor em outros espaços e até o senhor me corrigiu, mas eu continuo com a mesma opinião que naquela época eu lhe disse. Aquela atuação do goleiro Irã contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, para mim é a maior atuação de um goleiro com a camiseta do Esporte Clube Internacional. Ninguém, num jogo em específico, pegou tanto quanto o Irã. Porque assim, ficou para os anais da história a nossa classificação heróica, mas assim, até lhe peço desculpas pelo que eu vou lhe dizer, mas foi um jogo em que o Atlético Paranaense socou o Internacional, literalmente. Porque assim, eles tiveram pelo menos umas 8 oportunidades claras de gol. E o Internacional, forjado assim a ferro naquela temporada, e é por isso que eu digo que é um dos times com mais caráter que eu vi jogar na nossa história. Aquele time, naquele jogo em específico, ele vendeu muito caro a nossa própria classificação. E depois, posteriormente a isso, a gente também conversou sobre isso, o senhor elucidou para mim a questão do Leandro Guerreiro naquela nossa desclassificação contra o Cruzeiro lá em Minas, num jogo em que, se não há aquela falha individual do Leandro Guerreiro, e está aqui quem foi extremamente crítico, mas eu não vou fazer nenhum tipo de comentário ofensivo a esse rapaz, mas assim, eu tenho comigo a sensação muito clara, e aí eu queria lhe perguntar, aí que vai a minha pergunta, se passando pelo Cruzeiro naquele jogo em 2000, claro, é tudo baseado no achismo, mas eu tenho comigo que se o Internacional tivesse vencido, ou melhor, eliminado o Cruzeiro em Minas Gerais, o Internacional arrancava para o título brasileiro aquele ano. E aí eu queria que o senhor comentasse sobre a atuação do Irã na Caixa Arena e depois sobre a nossa desclassificação contra o Cruzeiro lá.
Bom, vocês ficam, ao mesmo tempo que vocês dizem que nós temos pouco tempo, vocês fazem umas perguntas também e os assuntos. aí para eu responder rapidinho, não é mole, né? Tudo bem, vamos lá. O time de 2000, né? Nós começamos muito mal o ano. Nós pegamos o Internacional desmanchado, fora de campo, mas dentro de campo também, com o time lá embaixo. Não vou contar tudo que aconteceu, não, porque eu quero esconder alguma coisa, porque não daria tempo, né? Começamos o Campeonato Gaúcho, fizemos um primeiro turno muito ruim e conseguimos acertar o time a partir do segundo turno do Campeonato Gaúcho. E por conta de um empate e de um gol do Ronaldinho aos 44 do segundo tempo, numa noite de chuva, nós chuvosa, não fomos para a final. E eu tenho a impressão que a gente ganharia do Caxias, poderia ganhar do Caxias, né? Ganhar jogo não tem, mas nós estávamos muito mobilizados aqui, e talvez a gente ganhasse e tivesse ganho o Campeonato Gaúcho. Depois do Campeonato Nacional, mudou a turma, a turma que estava competindo conosco. Nós tivemos alguma dificuldade no início, mas realmente foi exatamente ali, a partir do momento que nós tivemos mais dificuldade financeira e política, quando o Dr. Jarbas anunciou que ia se afastar. Eu não posso dizer a história, né, mas o nosso país tinha muito caráter, estava muito fechado, o salário estava atrasado. Eu, antes de atrasar, disse para a imprensa: não está atrasando, não. E os jogadores diziam: não, mas o Mineiro disse que o salário está atrasado, ele avisou que ia atrasar e disse que não sabia quando é que ia pagar. Mas nós confiamos nele. Isso esses momentos foram os que ainda mais me gratificam naquela época, né? Mesmo que eu soubesse que junto comigo, antes a gente falou sobre, quando falou da imprensa, né? O brabo são os inimigos que estão junto. Muito pior que a imprensa, que a imprensa é um inimigo externo. As falsas baianas, que eu chamo, que estão ali na volta, mas que não pode confiar. E aquele jogo do Atlético Paranaense, eu sei que o Irã teve uma grande atuação, mas eu não sei se tu sabe, se você sabe, porque pouca gente sabe, eu não assisti o segundo tempo. Eu tô tomando por ti isso, eu não sabia que tu não tinha assistido aquele jogo, mas eu te enviei. Eu fui... Eu te mando depois os melhores momentos. A maior atuação de um goleiro do esporte. Claro que eu vi na televisão depois. Mas é que teve um incidente quando nós empatamos o jogo que me prenderam, me levaram para que eu depusesse. E teve episódios durante o jogo e no intervalo que são do arco, e aquilo ali realmente foi uma conquista. Quando eu entrei para ver o jogo de novo, o Diogo Rincon estava fazendo o segundo gol contra o Atlético. Eu vi o nosso empate e realmente o Atlético nos massacrou, especialmente naquele período, no final do primeiro tempo, quando a gente ficou com 10, quando eles fizeram o gol, até o fim. Eles tiveram um jogador expulso no final do jogo, eu fiquei sabendo depois. Mas eu na hora não vi, eu só consegui entrar em campo para comemorar depois. Aquele maluco do Irã se atirou em cima de mim, quebrou meu telefone. Foi Descontou dele, presidente? Descontou dele? Não entendi. O senhor descontou dele depois? Não, como é que eu ia comprar do clube isso? Mas o Irã é um capítulo à parte, a história do Irã, que vale alguns minutos que nós vamos ter. E depois do jogo com o Cruzeiro, né? Essa história do C no futebol é muito complicada. Eu vou te dar um outro C. Se não tivesse chovido como choveu aqui em Porto Alegre no jogo com o Cruzeiro, nós tínhamos matado aquela parada aqui. Não, com certeza.
Com certeza. Tá. Não tem dúvida disso. E choveu. E lá aconteceu o que aconteceu. Teve outras circunstâncias no jogo, né? Que nós podíamos ter matado o jogo. Nós não matamos. E o Guerreiro teve aquela infelicidade, mas olha, um dos grandes caráteres com quem eu trabalhei foi um jogador, talvez o mais importante naquela competição. Porque o que esse homem jogou, e jogava taticamente, e dava cobertura aqui, dava cobertura ali, era uma enormidade, e isso aí prejudicou a carreira dele. Ele teve problema para adiante. Daquele dia mesmo, ele só saiu do vestiário quando eu fui buscar ele. Dada a relação que eu tinha com o grupo, ele estava lá desmanchado. E a gente lembrar aquele jogo como o jogo do Guerreiro me incomoda. Porque aquele jogo foi o jogo do Guerreiro também por tudo que ele fez durante a competição. Ele chegou ali. Não esqueça que no ano anterior nós tínhamos sido quase rebaixados, né? E com um grupo muito parecido, nós chegamos onde chegamos. E foi bem, mas eu prefiro acreditar que nós não passamos ali por conta do Cruzeiro, porque não era a hora. A Internacional não tinha condições de ir para uma Libertadores naquele momento. Nós tínhamos que fazer o que fizemos com a venda do Lúcio, a venda do Fábio, que ia ser uma bronca danada se nós tivéssemos ido para a Libertadores, que nós não iríamos vencer, porque nós não estávamos preparados para isso ainda. Então, mas, presidente, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu vou insistir na pergunta. Um sentimento é baseado apenas em achismo. O senhor acredita que se tivesse passado pelo Cruzeiro, arrancava para o título? O futebol tem sempre o ser. A gente não pode ter certeza. Nós tínhamos ainda, acho que 2 jogos antes da final. Não, era o Vasco e o São Caetano. E o São Caetano. Né? São Caetano. O Vasco também teve um episódio lá no jogo do Cruzeiro, que o pessoal pensa que é meu tio, o Eurico Miranda, fez uma coisa que depois nós brigamos por causa disso, porque ele tinha assumido um compromisso que ele não cumpriu. Em relação a jogar num período pequeno de tempo, né, independente de quem eram os clubes, e ele adiou o jogo lá em São Januário com o Cruzeiro um dia. Já teria sido uma bronca ali se ele tivesse feito isso com o Internacional. Não sei se eu teria agido exatamente como o Cruzeiro agiu, né? Mas certamente o estádio não ia cair na final com o Santo André. Com certeza. Essa tua frase elucida o meu pensamento e responde a minha pergunta. Vilmar, alguma coisa dentro de campo, Vilmar? Dentro de campo, assim, como é que o presidente tem visto o Inter de hoje, assim, desses últimos 2 anos? Assim, dentro do campo. Dentro do campo, presidente. Não, nada de administração, nas 4 linhas. Tá bem. Eu assisto quase sempre, quando o Internacional joga, como assisto quase sempre quando tem jogo na televisão. Né? Eu tenho notado o Internacional mais organizado que ultimamente. O organizado que eu estou falando, assim, em termos de posicionamento, em jogadas de bola parada, no detalhe. Tá? Eu vejo o pessoal se queixando de algumas mudanças que o treinador faz, que eu prefiro considerar como alternativas de jogo, que tu tem que ter variações, senão não adianta. Né? Agora, o futebol dentro de campo, ele é consequência do trabalho do dia a dia, do vestiário, do controle do vestiário, que eu não tenho a mínima informação, e vou dizer para vocês, não tenho nem curiosidade. Eu não sei e não quero saber, porque isso normalmente não faz muito bem para a minha pressão arterial. Tá? Então, assim, quando a gente está fazendo boas campanhas, como o Internacional está fazendo no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, qualquer vestiário se sustenta. Tá? Qualquer, inclusive o que está sendo bem administrado.
É verdade. Então eu não posso dizer que está sendo mal administrado, não tem, como disse, nem informação, nem intuição. Mas que eu vejo o Internacional dentro de campo com mais consciência, com mais preocupação com a equipe, eu acho que isso é importante também e me parece que isso está acontecendo. O senhor acha que tem alguma possibilidade de título? Sim, mesmo à distância, vendo? Mas dessa forma? Mas claro que tem. Eu me preocupei em responder claro que tem e não ouvi a segunda parte da tua pergunta. O senhor acha que tem alguma possibilidade de título ainda esse ano em alguma das competições? Mas claro que tem. Acho muito difícil, acho quase impossível, pela lei das probabilidades, ganhar as 3. Mas por que não teria? O Felipe falou há pouco, eu acho que o Felipe falou a respeito do Palmeiras, né? Tá bom. Sim. Essa diferença de pontos, mais umas 10 rodadas, 15 rodadas, vai ser quase definitiva, mas ela não é ainda. Presidente, amavelmente eu diverjo do amigo, mas é só questão de opinião. Pode seguir. Não, mas eu não estou dizendo que o Internacional vai passar o Palmeiras. Não, eu entendi, mas é que ao meu modo de ver, o campeonato já está decidido. Não interessa se é daqui a 10 rodadas, para mim já está decidido. Eu sou definitivo isso. Tá, mas é que tu está fazendo uma formulação matemática. Não é só a matemática. Eu vou explicar por quê. O Palmeiras tem algumas situações que nos levam a crer que o Campeonato Brasileiro é deles de novo. Eles têm um elenco que os possibilita rodar mais o time. O Internacional tem um time qualificado, mas não tem um elenco qualificado. Outra coisa. Não é só o Internacional que está jogando o campeonato. Não. São todos os clubes brasileiros. Mas aí que eu sou obrigado a elencar para o senhor. O Palmeiras tem uma situação muito cômoda com a CBF. Ele tramita muito bem dentro da CBF, coisa que o Internacional não tem. Então, a gente sabe que numa hora de dificuldade lá, a balança ela pende um pouquinho para o lado de quem é melhor relacionado. E o Internacional não é bem relacionado com a CBF há muito tempo. Mas assim, o estopim de tudo isso aconteceu em 2005, naquele caso todo. Então, eu tenho comigo, não é baseado em absolutamente nada, é apenas uma constatação minha. O Inter, enquanto for a CBF, essa entidade inescrupulosa como ela é, e é por isso que eu não torço pela seleção brasileira, Internacional em competições chanceladas por ela, o Internacional já entra como postulante apenas uma vaga continental, nada mais. Bom, é evidente que eu não podia te interromper, não interrompi, mas o início da tua fala já mostra a razão da diferença. Tu disseste assim, nos leva a crer. Nós, quem, cara, paga? Eu perguntaria. Tá? Porque eu sou meio cabeça dura. O que leva a crer é a fé. Eu não sou muito... Eu gosto de entender por quê. Tá? E aí tem que ter uma coisa que seja realmente consistente e que, assim, acho... então, o Miranda está dizendo que o Palmeiras não vai ganhar o campeonato. Não, eu tenho certeza que hoje ele é o clube que tem mais possibilidade de ganhar o campeonato. Tá? Perfeito. Agora, já vi acontecer coisa, eu já vi até avião cair. Que bobagem que eu falei, mas... então, já ganhou o campeonato. Não, as coisas acontecem. Então, alguém vai dizer lá adiante, o tal clube não se esforçou naquele período porque todo mundo achava que o Palmeiras já tinha ganho o campeonato. Aí o Filipão saiu, desmanchou, teve algum problema lá jurídico e não sei o quê. Tem que jogar e terminar e caminhar um pouquinho mais, porque essa diferença ela pode ser definitiva, mas vai precisar de mais rodadas, tá? Mas aí é questão da forma que a gente enxerga a coisa. Eu concordo contigo, Miranda. Sobre 2005, vocês vão me prometer que vocês fazem outro programa para a gente falar sobre os assuntos que ficaram. Vamos fazer. Aliás, eu quero de antemão dá para voltar no Conexão. O senhor é nosso convidado. Presidente, quantas vezes tu me convidou? E alguma veio. Primeira vez. Quantas vezes eu vim? Quantas vezes? Quantas vezes eu vim?
100% de aproveitamento também é... 100% de aproveitamento. Presidente, eu queria dizer que eu sou partidário da sua ideia com relação ao Campeonato Brasileiro. Eu acho que ainda não é definitivo essa pontuação. Tem muita coisa para acontecer ainda, muita chuva para cair nesse terreno aí, e tudo pode acontecer. Eu já vi um clube estar a 11 pontos aí de outro, achando que tinha ganho o campeonato e acabou perdendo. Então, o Campeonato Brasileiro ele é muito cedo ainda para qualquer tipo de prognóstico, mesmo que o Palmeiras tenha todos os predicados aí que já foram citados aqui, que são citados na rua, na mídia, enfim. Eu acho que muito, que eu acho que todos são verdadeiros. Exatamente. E tem como o senhor falou, tem muitas variáveis que podem acontecer ao longo do caminho. E o senhor, melhor que ninguém, porque já presidiu um clube gigante, sabe o que pode acontecer. Nos explanou nessa tarde aqui. Eu tenho certeza que acho que ficou bem legal tudo isso, para a gente poder até entender um pouco mais das coisas que podem acontecer, que às vezes o torcedor não se liga em muitas coisas. Eu acho que o senhor deixou muito claro para nós aqui muita coisa, e eu tenho certeza que vai ser muito útil esse conexão de mais de 2 horas aí. Eu já aproveito para lhe agradecer, da minha parte, agradecer e dizer que o senhor é sempre bem-vindo aqui quando quiser vir, né, para nos agraciar aí, para falar sobre das coisas do Inter, que eu acho que é bem legal, né? Afinal, aqui somos colorados, o programa é feito só para colorados, né? Eu acho que os gremistas lá não assistem, porque não interessa a eles, mas eu, assim, de antemão, já agradeço a minha parte aqui, e muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, vocês. Eu quero deixar alguns segundos aí para cada um falar, o Augusto falasse alguma coisa, até para a gente poder encerrar e também liberar o presidente. Augusto? Partilho da opinião do Vilmar aí. Acho que hoje esse programa de número 40 aí foi histórico, né? A gente pôde aprender bastante com uma pessoa muito verdadeira, esclarecida, correta acima de tudo, que é o presidente Miranda. Só agradecer aí pela presença dele, que nos brindou aí. Vamos esperar que ele retorne, né, para ilustrar ainda mais o programa, e valeu aí pela participação. Beto. O que eu agradecer a presença dele. Eu sou um consumidor do futebol e esses dias eu estava ouvindo o presidente na Rádio Grenal. Ele foi aí bem esclarecedor, e hoje mais ainda, né? Então, só agradecer a ele. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa entrevista que ele deu na Rádio Grenal é que ele disse que ele tratava o jogador olho no olho, né? E hoje aqui conversando com ele, pode ver a boa índole dele, né? E hoje, assim, só agradecer mais uma vez aí a grande contribuição que ele deu para o nosso Inter e a aula aqui que a gente teve, né, nessa tarde de hoje. Muito obrigado e um abraço. Presidente, se o senhor quiser se despedir, aí depois eu encerro o programa lhe agradecendo também. Seu recado. Tá bom. Eu só quero, antes, fazer um comentário sobre aquele assunto do Palmeiras, curtinho, dizendo o seguinte: a primeira coisa que tem que acontecer para dar tudo errado é o Palmeiras achar que já ganhou o campeonato. Acho muito difícil que o Filipão deixe isso acontecer, né? Mas se isso acontecer, aí começa a complicar para o lado dele. A segunda, antes de eu finalizar, é fazer uma reclamação para o Felipe, que no início disse que ia me fazer uma crítica construtiva, e eu estou esperando, especialmente, não porque era crítica, porque era construtiva. Tá? Então, isso faz com que vocês fiquem me devendo outra oportunidade como essa. Eu vou lhe fazer o meu agradecimento. Eu não esqueci, presidente. Eu não esqueci. Vai fazer aqui que eu disse, não vai deixar eu falar. Tá bom? Depois ele fala da imprensa, viu? Eu quero lhe dizer que esse é o meu caráter. Brincadeira. Bom, não, eu dou direito a mas olha aqui, ó, mais do que agradecer, tá? Eu quero que vocês tenham certeza de que foi um prazer falar com vocês. Eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo, eu vou passar a acompanhar você,
Mas foi muito legal, foi muito gratificante, porque a forma que vocês... Quando vocês chamaram para a gente falar 30 minutos, nós estamos aqui há 2 horas. É verdade. E mesmo que eu procure contar a coisa com detalhes, sempre contextualizar o assunto, né? Isso prolonga um pouco, vocês foram bárbaros aí nesse período. Foi um prazer e eu vou estar à disposição de vocês quando vocês acharem adequado. A gente faz isso de novo e não vai ser nenhum sacrifício para mim, porque eu, depois de um certo tempo na minha vida, eu resolvi que eu quero fazer mais coisas do que me dão prazer do que as coisas que tenho que fazer. Às vezes tem coisa que a gente tem que fazer que não dá para fugir, né? Mas eu procuro não conviver com quem não me faz eu sentir bem como eu me senti conversando com vocês. Tá? Muito obrigado para vocês. Isso é uma coisa da idade, presidente. Eu também Beto, isso ele vai fazer a crítica aí. Anotei isso. Presidente, eu quero lhe agradecer de antemão por ter aceito o nosso convite, poder nos ajudar a fazer o Conexão de hoje. Eu quero lhe dizer que tu já estás convidado, aliás, estás convocado a integrar mais um Conexão Inter, principalmente para falar sobre 2005, que tu deixou no ar algumas coisas aí. Então, nós vamos combinar fora do ar aqui, nós vamos fazer, tá? E a minha crítica... Olha aqui, ó, isso é que nem o Moro lá no Congresso. Não adianta tu querer me convocar se eu já me apresentei para fazer. Então vamos combinar o dia e o horário. Vamos combinar. Aí você combina para a minha crítica que eu lhe faço é a seguinte: o senhor tem de se aproximar de novo. Olha bem o que eu vou lhe dizer. Não são destas pessoas que lá estão, mas o senhor, no caráter da sua pessoa, tem de se aproximar de outras pessoas que queiram, de comum acordo, o mesmo objetivo que o senhor tem, de elevar de novo o Internacional à condição que hoje nós não gozamos no cenário administrativo e também no cenário nacional. Essa é a crítica que eu lhe faço. O senhor tem que arregaçar as mangas e voltar a trabalhar pelo Internacional. Eu vou ter que responder. Já tinha me despedido. Em primeiro lugar, que isso aí que tu está dizendo que é crítica, tá? Qualquer pessoa, todas as pessoas que estão assistindo sabem que foi mais um elogio que tu tá me fazendo. É que nem o cara que diz assim: meu maior defeito é que eu sou perfeccionista. Puta que... Então ele não tem defeito, tá? Quando nós falarmos de novo sobre isso, nós vamos começar de novo pelo início do que tu disse. Tu diz assim: não sei por que tu me chama de senhor, você me chama de senhor, porque questão de mas eu não acho que respeito seja porque chama de senhor, que não é isso que faz a gente ter respeito. Mas o senhor tem que... Eu teria que... em outras situações. Por exemplo, se eu tivesse avais lá, se eu tivesse rabo, tá, eu teria que fazer isso que tu está dizendo, mas eu não tenho. Eu me preservei para poder fazer o que me dá prazer. Neste momento, eu tenho outras coisas que estão sendo mais importantes na minha vida, como, por exemplo, meus netos. Futuro, eu acho até que politicamente seria inviável. Os caras mexeram no estatuto como quiseram, ninguém disse nada, é só uma interpretação de texto dentro do estatuto que vocês vão perceber que seria inviável. Mas eu nunca me posicionei preocupado com a questão política e trabalhei a vida toda para isso, para não ter errado. Obrigado, presidente. Obrigado vocês mais uma para vez. a rasgação de seda. Foi muito legal mesmo estar com vocês. O prazer foi todo nosso. Conexão está de portas abertas. Fora do ar, nós vamos combinar uma outra do senhor. Mas, novamente, agradeço pela oportunidade de poder conversar com o senhor, de poder falar sobre as coisas do Internacional e aprender essa tarde. Obrigada. Eu também aprendi com você. Conexão está ficando por aqui. Te reitero que deixa o like, assina o canal, deixa o comentário. Até a próxima.
As horas, cara.